Minasan, konbanwa, ohisashiburi desu. Irmãos, boa noite, prazer em revê-los. Meu nome é Diogo Nawashiro, creio que a maioria dos irmãos já os conhece. Na verdade, esse momento que nós estamos aqui no Brasil é um período para nós resolvermos algumas questões relacionadas à legalização da nossa igreja lá no Japão e também um período de férias, mas nós estamos visitando aquelas igrejas chaves, não no sentido de contribuição financeira, mas aquelas igrejas que os irmãos têm sempre entrado em contato, correspondido, e algumas igrejas que a gente não pôde visitar, mas que abraçaram essa causa no Japão. E para mim é uma honra, um privilégio retornar aqui, estar com vocês e apresentar um pouco do que Deus tem feito naquele trabalho através das nossas vidas, né? Apesar de todas as nossas limitações e fraquezas. Eu convido a todos que abram suas Bíblias no livro, na Carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. É uma carta pequena, nós faremos a leitura dela toda, não tem nem divisões por capítulo. Nós teremos Judas, capítulo, não tem capítulo, nós vamos ler o verso, ela inteira, do verso 1 até o verso número 25. Judas, Epístola de Judas, nós lemos do verso 1 ao verso número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi o que também pronunciou Enoque,
o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus, primeiramente, Pai, nós somos gratos a Ti por Jesus Cristo ser o Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós somos gratos, Pai, por esse privilégio de podermos reunirmos, Pai, como a Tua igreja, Teu povo, para adorar, Pai, e bendizer o Teu santo nome. Mas também somos gratos, Pai, porque entendemos que o culto, Pai, ele é uma bênção, Pai, um meio de graça para o Seu povo, onde aqui podemos cantar ao Senhor, confessar os nossos pecados e sermos perdoados, de prestarmos adoração a Ti e de sermos edificados, Pai, na Tua palavra. E nesse momento tão especial, Pai, que a Tua mensagem será entregue, nós rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito aplique, Pai, a Tua palavra em cada coração aqui presente. Que possamos sair daqui fortalecidos, que possamos sair daqui, Pai, revigorados. Porque, Pai, nós cremos que a Tua palavra é viva, ela é eficaz e suficiente, Pai, para as nossas vidas. Pai, esteja também com o mensageiro. O Senhor sabe de suas limitações e fraquezas, mas que ele seja apenas instrumentos nas Tuas mãos e que a palavra seja toda Tua. Guarde-nos, Pai, no amor de Cristo. É que oramos, Pai, também no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, confesso que quando nós vamos falar sobre missão e missionário, e você lê uma carta de Judas, as pessoas ficam meio assim, se questionando. Espera aí, mas ele é um missionário, pensando que ele vai falar de missão, e ele pega um livro que nós entendemos que é mais apologético, que fala sobre batalha, mais doutrinário, e tem a ver isso? Será que tem alguma conexão entre batalha e missão? E eu pergunto para a igreja, o que vocês acham? Será que tem uma conexão? Queridos, eu temo por nós termos uma visão totalmente equivocada de missões. Eu temo muito por isso. Eu tenho percebido, infelizmente, que hoje em dia parece que as igrejas têm tido uma visão mais folclórica sobre missão do que uma visão bíblica acerca da missão. Uma visão mais de festa do que uma visão de batalha. E quando nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre a obra missionária, nós vamos ver que sim, é vitória, é celebração, mas é muita batalha, é muita luta. Para cada vitória teve muitas batalhas a ser vencidas. E se nós não entendermos que missão é batalha, certamente nós vamos desistir, desanimar e por fim abandonar. Então a mensagem de hoje, ela é profundamente missionária.
Aliás, eu olho para a carta de Judas e vejo uma carta que fala de missão do começo ao fim. Uma carta que não só nos fala sobre missão, mas que nos encoraja a olhar para a missão da maneira certa e caminhar nesse caminho seguro que Deus tem nos dado, na sua palavra sobre missão. O coração da carta de Judas se encontra no verso 3, quando ele fala, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O coração dessa carta é o verso 3, é a batalha. Mas eu vejo aqui 3 divisões naturais nela. Tem uma batalha a ser travada, tem uma batalha a ser disputada, e eu vejo aqui do verso 1 ao verso 4, eu vejo aqui Judas falando sobre a convocação dessa batalha, ou seja, quem são aqueles que Deus está chamando para essa batalha? Quem é o exército de Deus? Quem é o povo que vai batalhar em nome do Senhor, na força do Senhor e para a glória do Senhor? Do verso 5 ao verso 16, eu vejo Judas aqui se preocupando, inspirado por Deus, para nos apresentar os inimigos que nós vamos encontrar nessa batalha. E por fim, no verso 17 até o verso 23, eu vejo Judas nos mostrando com que armas, de que maneira que nós vamos avançar nessa obra missionária que é repleta de batalhas, repleta de lutas. E por fim, ele termina dizendo, nessa doxologia maravilhosa, que só em Jesus Cristo é que nós vamos conseguir vencer essa batalha. Eu queria ainda falar um pouco sobre batalha. Para vocês terem uma ideia como que missão é batalha, talvez acho que uma das coisas que mais tem angustiado as pessoas, não só aqui, mas também no Japão, é a questão de identificar o que é uma igreja verdadeiramente evangélica, bíblica, e uma igreja falsa. De identificar o que é o evangelho genuíno de Jesus Cristo e o evangelho híbrido, corrompido, misturado. As pessoas muitas vezes chegam em nossa igreja lá no Japão e elas chegam machucadas. A maioria dos brasileiros descendentes que estão no Japão já passaram por igrejas evangélicas. O Japão tem 0,3% de cristãos. E desse 0,3% entra católicos, até mórmons e testemunho de Jeová. Se você peneirar bem, os chamados evangélicos é uma classe muito pequena. E reformado, então, nós fomos a primeira igreja nipo-brasileira cristã reformada no Japão. Agora Deus tem nos abençoado e temos tido contato com outras denominações que estão abraçando a fé reformada, vocês vão ver no vídeo. Mas eu quero dizer para vocês que é uma luta. É uma batalha. É uma batalha pela esse evangelho genuíno de Cristo, que faz discípulos. Mas antes de nós entrarmos na primeira parte aqui de Judas, que ele fala sobre a convocação dessa batalha, a guisa de introdução, eu queria novamente ler o verso 1 com a igreja, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Quem escreve essa carta é Judas. Não Iscariotes, não o Judas apóstolo. Mas esse Judas aqui é Judas, irmão de Jesus. E nós somos informados que durante o ministério de Cristo, os irmãos de Jesus não creram nele. Mas olha que interessante, lá em Atos capítulo 1, verso 14, quando estão os 120 discípulos ali reunidos, os irmãos de Jesus estão ali. E eles são chamados. E Judas provavelmente está ali. E olha que interessante, aquele que não creu no Senhor durante o seu ministério, no momento do Senhor ele é chamado. E não apenas é chamado, ele é trabalhado e agora ele está sendo apresentado como um líder que tem que trazer uma mensagem relevante para o seu contexto e para o nosso. E a primeira lição que eu vejo aqui, irmãos, é que nós não podemos perder a paciência
e a esperança com as pessoas que Deus coloca em nossa vida. Para vocês terem uma ideia, 80% das pessoas da nossa igreja frequentam psiquiatras. O Japão é conhecido mundialmente como o país do suicídio. São cerca de 32 mil suicídios por ano. A cada 15 minutos alguém se suicida no Japão. E o maior motivo para esse problema social, que não sei se vocês sabem, mais pessoas se suicidam no mundo do que são assassinadas. O que está por trás de todo esse suicídio se chama depressão. E a maioria da depressão que tem no Japão é de bipolaridade, de transtorno bipolar. Então você imagina, você está discipulando a pessoa ali, você está evangelizando, pregando o evangelho para ela, e ela está firme, e é Jesus, o Senhor e Salvador. Passa uns 2, 3 meses, essa pessoa parece que não ouviu nada, não aprendeu nada. Parece uma pessoa totalmente ao contrário do que você conheceu e trabalhou. Só para vocês terem uma ideia, assim que eu cheguei no Japão, no mês de setembro, em outubro, veio um rapaz da nossa igreja, e a esposa, ele veio atrás da esposa, que a esposa era descendente e já estava no Japão. E ela não queria mais casar com ele, que acontece isso com frequência no Japão, divórcio, separação, infelizmente. E ele veio atrás da esposa, e a esposa disse que não queria mais nada com ele. E ele já tinha tendências depressivas, e foi para o Japão, então essa tendência depressiva só aumentou. E ele pegou cerca de 32 comprimidos de depressão e tomou de uma vez. Para encurtar a conversa, né? Eu estou resumindo bem. Quando eu e o Sr. Kenji chegamos à casa dele, eu pensei que ele estava morto. Chamamos a ambulância veio, reanimou ele, ficamos o dia inteiro no hospital com ele. Nós trabalhamos com ele durante 9 meses. 9 meses. Tivemos que ter um cuidado de uma semana inteira, revezar entre os irmãos, para ele não ficar sozinho, porque se ele ficasse, ele ia suicidar. Para chegar no final desses 9 meses, quando eu pensei que ele ia ser batizado, agora que essa última turma que fez a nova família, ele chegar e falar, olha, não é isso que eu quero. E parece que tudo o que ele tinha falado era uma outra pessoa que tinha dito. Eu confesso para vocês que a vontade que nós temos é de desistir. Quando acontece isso, a vontade que nós temos de quando chega uma pessoa nessas mesmas condições, devido à nossa experiência de querer desistir rápido. Ou fica ou vai, decide logo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos aqui para Judas, nós somos incentivados a esperar um pouco mais, a ter um pouco mais de paciência. Porque Deus trabalha a hora que Ele quer e não a hora que nós queremos. E Deus trabalha assim muitas vezes. Aquele que antes não creu, agora é chamado, e não só chamado, mas ele é chamado para ser líder. E para trazer uma mensagem do Senhor. E isso nos traz essa lição, que nós não podemos desistir rápido das pessoas. Nós não podemos. Porque Deus, Ele tem o seu momento, Ele tem a hora certa dele. E até nisso Ele está trabalhando na nossa vida. Mas uma segunda lição que eu vejo aqui, já à guisa de introdução, é que Judas, ele é o irmão de Jesus, mas ele não escreve assim, Judas, irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele poderia ter escrito. Não teria nenhum problema bíblico, porque de fato ele era. Mas aqui Judas nos mostra uma segunda lição. Ele nos mostra que na igreja de Cristo não tem chefe. Na igreja de Cristo não tem ditador. Na igreja de Cristo não tem aquele que é maior e o que é menor. Na igreja de Cristo todos nós somos nivelados no mesmo patamar. Todos nós somos servos. E isso é importante porque quando Judas vai descrever sobre os falsos mestres, sobre os inimigos da igreja, eles vão falar que eles são exatamente ao contrário, eles são arrogantes, eles querem mostrar que são alguma coisa, eles querem mostrar que têm autoridade até mais que Cristo. Mas Judas, mesmo sendo irmão de Jesus, ele inspirado por Deus, ele escreve Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Irmãos, se nós queremos ter uma posição além desta dentro da igreja, certamente estamos fugindo do propósito. Nós somos chamados para ser servos. Então, somente servos de Jesus Cristo.
Mas, indo para o primeiro ponto da mensagem, depois dessa introdução, nós vemos aqui Judas convocando. E nós vamos ver aqui quem é que o Senhor está convocando para essa batalha. Há uma batalha, isso nós não podemos negar, mas quem é que Deus está chamando? Quem é o povo? Quem é o exército dele aqui? E no verso 1 ele fala aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Deus, o povo de Deus, é chamado para essa batalha. Todo aquele que foi chamado em Cristo Jesus, todo aquele que foi convertido por Deus, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu a obra de Cristo aplicada pelo Espírito Santo em sua vida, esse é chamado para a batalha. Todos nós somos chamados para fazer missões, todos nós somos chamados para batalhar por esse evangelho, por essa obra de fazer discípulos de Jesus. E ele fala que é algo interessante, né? Que a igreja de Deus não é daqueles que querem ser de Deus. Eu que escolhi a Deus. Não, são aqueles que foram chamados por Deus. Só estão aqui aqueles que foram chamados. O homem por si só não quer buscar Deus. O homem, pela sua natureza, não quer saber de Deus. Mas é aqueles que foram chamados por Deus. É aqueles que foram amados por Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus. É assim que a palavra de Deus diz, né? Se fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Nisso consiste o amor. Não que a igreja, o povo tenha me amado, mas eu vos amei primeiro. Então, quem são os chamados aqui é a igreja chamada. Você é chamado. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você professou sua fé, você é chamado para essa batalha. Essa batalha é sua. O verso 3, irmãos, ele vai falar sobre um pouco mais sobre essa batalha. E, claro, essa mensagem eu preguei 3 vezes na igreja. Não vou poder fazer uma pregação, uma exposição assim, bem detalhada, exaustiva, mas eu vou pegar alguns pontos principais aqui do texto, que eu julgo principais para essa noite. E quando o verso 3 ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a batalhardes diligentemente pela fé que foi uma vez por todas entregue aos santos. Essa palavra batalhardes aqui me chamou muita atenção. Eu não sei se você sabe, essa palavra batalhar aqui deu origem à nossa palavra em português, agonizar. Essa palavra aqui no grego deu origem à nossa palavra no português, agonizar. E isso me traz, sabe o que na mente? Que se você está pensando que essa batalha vai ser fácil, você está enganado. Se você está pensando que essa batalha, nós vamos assim, passar por ela assim, sorrindo, e numa boa, você está completamente enganado. Essa batalha aqui é para valer. A vitória é certa, mas essa batalha aqui vai ser de agonizar. É luta. E luta muito difícil. E se nós não tivermos preparado para essa batalha, certamente vamos esmorecer. Eu li um livro, na época que eu era seminarista, e agora que eu voltei para o Japão, eu comecei a ler de novo, muito bom, um bispo chamado John Charles Riley, sobre santidade. E tem um capítulo dele que é fantástico, que ele fala que nós temos que calcular o preço de caminhar com Cristo. Se nós não calcularmos esse preço, que é ser cristão, de andar com Cristo, certamente vamos esmorecer, certamente vamos desanimar. Quando vinham as lutas, quando vinham as provas, quando vinham as tentações. É claro que nós vamos ver ali que o preço que nós vamos pagar não chega nem perto do que Cristo pagou por nós, mas há um preço. E essa batalha também, esse avanço missionário, há uma luta, há uma batalha árdua, difícil, de agonizar mesmo. O reverendo Leandro estava falando sobre o Japão, né? As dificuldades, um pouco. Pastor, a sua igreja é só para brasileiros? Por enquanto é. Porque
Para nós termos um culto em japonês é muito difícil. Apesar de termos 3 irmãos que falam bem japonês, fluente, leem, escrevem, é uma dificuldade ainda. Eu mesmo preciso aperfeiçoar muito ainda no japonês. E a pregação em japonês, ainda, os termos bíblicos, é muito mais difícil. E ainda contextualizar no pensamento do japonês, isso é uma luta. Não sei se vocês sabem, o Japão é conhecido no mundo missionário como uma grande incógnita. Para vocês terem uma ideia, nem os japoneses cristãos conseguem levar o evangelho de maneira assim que relevante, de maneira assim que conecte com o contexto da sua sociedade. É por isso que muitos países, muitas agências missionárias desistem de fazer missão no Japão. Porque além de ser um investimento muito alto, é uma luta. Eu conversei com um missionário americano da PCA, Presbyterian Church in America, que está há 20 anos lá no Japão. Ele falou que ele pensava que conhecia o povo japonês quando... Ele fala assim, quando você tem 20 anos, você pensa assim, agora eu sei. Aí, de repente, você vai trabalhar com o japonês e fala, não, ainda não sei ainda. É uma luta. É um povo que quando está falando sim, você não sabe se é sim mesmo ou ele está falando só por educação. E quando ele fala não, você não sabe se é não mesmo. Então, é uma luta, é uma batalha. Você lidar com pessoas depressivas constantemente é uma luta, é uma batalha. E qual que é essa batalha? Mas por que essa batalha vale a pena? Porque essa batalha aqui é pela fé. E essa palavra fé aqui não é fé no sentido de crer, de confiar. Mas aqui na carta de Judas, a palavra fé, ela é vista mais como conteúdo da palavra. Corpo de doutrina, evangelho do Senhor. E ele está nos chamando a batalhar por esse evangelho genuíno. Para levarmos esse evangelho genuíno de Cristo adiante. Que foi entregue uma vez por todas. Não está vindo novas revelações, não. Que é suficiente. É por esse evangelho que nós temos que batalhar. Então, primeiro ponto, convocação da batalha, nós somos chamados para essa batalha. Cada um de nós que está aqui somos chamados para batalhar essa batalha. Segunda parte aqui, conteúdo aqui de Judas sobre quem são os inimigos da batalha, eu vejo que é crucial, é importante também, não é de somenos. Porque se você não saber quem é seu inimigo na batalha, certamente sabe o que vai acontecer? No meio da guerra, no meio da batalha, você corre o risco de começar a batalhar com um aliado e abraçar o inimigo. Quantas vezes acontece isso? Às vezes dentro da igreja. O falso profeta chega ou surge no meio da igreja e de repente você começa a brigar com o pastor ou com algum irmão da igreja que está com a palavra ali, faz dele o seu inimigo e abraça o inimigo, e abraça o inimigo como amigo. Então nós precisamos saber de fato contra quem nós estamos lutando. Como são esses inimigos? E nós vamos ver algumas características dele. Primeiro aqui, fala no verso 4, por certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Primeiro de tudo, Judas fala que esses certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O que é a palavra dissimulação? O que significa dissimulado? A palavra dissimulado aqui significa uma pessoa que se apresenta de um jeito, mas na verdade ela é outra. É uma pessoa que aparenta ser assim, homem de Deus, servo de Deus, mas na verdade não tem nada de servo de Deus, não tem nada de andar com Deus. Ela tem aparência de uma coisa, ela se demonstra ser alguma coisa, mas ela é algo totalmente ao contrário. Ela se diz ser pastor de Deus, mas na verdade é falso profeta, anjo de Satanás. É uma pessoa que ela fala que ela está aqui para servir Jesus Cristo, mas na verdade ela está para servir ela mesma. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós achamos que é fácil identificar o falso mestre.
Às vezes nós somos que nem crianças, nós pensamos que vai ter uma placa desse tamanho, iluminada, com uma seta dizendo assim, ó, toma cuidado, viu? Que eu sou falso profeta. E não é assim. O falso profeta é dissimulado. Ele aparenta ser, se você olhar para ele, talvez você vai achar que ele tem mais aparência de homem de Deus do que o seu pastor, do que o missionário seu que está lá no Japão. Porque eles são assim. Eles são especialistas em camuflar. Se vocês olharem para o Antigo Testamento, e agora deu até uma tremedeira aqui, né? O professor do Antigo Testamento aqui, entendeu? Isso vai ficar muito claro, porque você vai perceber que toda vez que entra um profeta, o povo está abraçando os falsos profetas e está olhando para os profetas de Deus e achando que eles é que são os falsos. Você vê que o povo tem uma tendência de abraçar os falsos mestres. Isso por quê? Porque eles são dissimulados. Nós temos que tomar cuidado. Mas aí, ele fala ainda assim, que desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação homens ímpios, que transformam a libertinagem, a graça de Deus em libertinagem, e que negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Aí você fala assim, mas aí é fácil então identificar, né, o falso mestre, porque ele nega Jesus Cristo, mas espera aí, o que é esse negar? Certa vez chegou uma senhora lá na nossa igreja, e é interessante que eu não sei aqui no Brasil, a experiência que os pastores têm tido, mas a experiência que eu tenho com os brasileiros que estão no Japão, é que as pessoas hoje em dia elas estão mais dispostas a chegar na igreja para querer ensinar do que aprender. Isso me assusta. Não que nós não podemos aprender com as pessoas, mas me assusta isso. As pessoas estão chegando hoje na igreja para querer ensinar, mas não estão querendo chegar na igreja para poder aprender. E essa senhora, ela participou e falou, olha, gostei muito, mas eu queria, assim, se o pastor quiser, passar um vídeo, assim, para melhorar, assim, sua pregação, tudo. E eu falei, não, por favor, me passe esse vídeo aí, eu vou ver. Quando eu fui ver, que situação. São esses pregadores aí de televisão, né? E ela falou, olha, que maravilha de evangelho, que maravilha, olha, se sente tão bem. E eu perguntei para ela, por que você se sente tão bem? Ela falou assim, porque não fica falando que a gente tem pecado, pecado. O senhor fala muito de pecado. Eu sou que nem Lutero, né? Meu nome é pecador e sobrenome pecador. E é isso que eu sou. Salvo pela graça, mas sou pecador. E eu entendi, então. Ela estava gostando desse evangelho que nega Jesus Cristo. Mas por que nega Jesus Cristo? Simples. Porque Jesus Cristo veio nos salvar do quê? Dos nossos pecados. Uma vez que nós não somos tão pecadores assim, uma vez que nosso pecado não é tão grave, uma vez assim que nós só temos alguns erros assim de vez em quando, então, para que Jesus Cristo veio? Se na verdade nós não somos tão pecadores assim. Então um evangelho desse, na verdade, não tem nada de bom. Porque esse evangelho, na verdade, ele está negando a Jesus Cristo. Porque se nós não somos pecadores, e se nós não precisamos desesperadamente da graça de Deus, do amor de Deus para nos alcançar, nos envolver, nos salvar, então Jesus Cristo foi em vão. E nós negamos a Jesus Cristo. E o falso mestre era assim, ele nega Jesus Cristo, ele prega aquilo que o povo quer ouvir. Ele não está preocupado com o evangelho. Ele está preocupado em agradar as pessoas. E nega Jesus Cristo. Eu costumo dizer que o evangelho é simples, irmãos, porém profundo, mas simples. Primeira má notícia, ninguém vai ser salvo por si mesmo, pelos seus méritos. Ninguém. Deus não viu um justo sequer. Todos carecem da graça de Deus. Aí tem a segunda parte, que é a boa notícia. Mas tem salvação, tem restauração. Só que tem um detalhe, entre essas duas notícias. Tem a cruz. Porque hoje em dia também eu tenho visto que há uma tendência muito grande de se pregar um evangelho sem cruz. E se nós tirarmos a cruz do evangelho, então nós perdemos esse evangelho genuíno. Porque muitas pessoas pensam que quando Deus dá a boa notícia que trouxe salvação, que foi assim que Deus esqueceu dos nossos pecados, como se Deus tivesse amnésia. E Deus não tem amnésia.
Quando Deus, na palavra dele, diz que ele se esqueceu, quer dizer que ele não vai mais lançar no seu rosto o seu pecado. Por quê? Porque na cruz, Jesus Cristo já pagou por todo ele. Isso é o Evangelho. E é esse Evangelho pelo qual nós temos que batalhar. Mas ainda, irmãos, uma característica que me chama muita atenção deles, além de serem submissos, não respeitar a autoridade, ser ímpios, transformarem a graça de Deus em libertinagem. O verso 12 diz que estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas duplamente, mortas, desraigadas. Daqui eu vou pegar só 2 exemplos, devido ao nosso tempo. Pastores que a si mesmos se apacentam. Tem um irmão uma irmã da nossa igreja, ele frequenta uma igreja neopentecostal no Japão. Ele está há 15 anos no Japão. Ele nunca recebeu uma visita do seu pastor. E toda vez que ele pediu para marcar uma visita, ele nunca pôde. Fala com o líder de célula. O pastor está muito ocupado. E apesar dele não ser membro da nossa igreja, sempre ele procura ligar, conversar. E um dia ele corta meu cabelo lá. Ele falou assim para mim: por que você tem esse tempo comigo? Eu falei: primeiro, porque eu fico com medo de você ficar zangado comigo e cortar meu cabelo errado. Né? Mas eu também gosto. O que eu puder ajudar, eu também gosto. Ele falou assim: sabe, pastor, eu estou há 15 anos aqui e eu nunca tive a atenção que eu tenho. Daí eu falei para ele: abra a sua... Ele falou para mim: por quê? Por quê? Eu falei: abra a sua Bíblia lá em Judas. E mostrei exatamente esse versículo para ele. Eu falei: a resposta está aqui. Porque os falsos mestres são assim. Eles não estão aqui para pastorear o povo de Deus. Eles nem foram chamados para isso. Eles têm aparência disso porque eles são dissimulados, mas eles estão aqui para apacentar eles mesmos. Eles não estão preocupados com as ovelhas, eles estão preocupados com o que eles vão arrancar da ovelha. A carne que eles vão comer da ovelha. A lã que eles vão tirar da ovelha. Eles são assim. Pastores que a si mesmos se apacentam. Mas o que eu vejo aqui no texto, que me chama muita atenção, eu vejo de maneira fantástica, é que eles são nuvens sem água. Nuvens sem água. Num país que tem enchente, nuvem sem água é bom, não é verdade? Mas, o que significa isso, nuvem sem água? Aqui, Judas está querendo nos mostrar num contexto mais de agricultura. Pensa assim no campo. Aquele homem que plantou, fez a sua plantação ali, tem terra boa, tem semente boa, falta uma coisa só para ele. Que se não acontecer, ele perde tudo. Não adianta ter terra boa, não adianta ter semente boa, ele perde. O que falta? Chuva. E esse homem, eu fico imaginando a apreensão dele. Tem que chover. Não a gente vai perder, tem que chover. E de repente começa a surgir uma nuvem lá no finalzinho. Lá no finalzinho do céu, assim começa a surgir essa nuvem. Eu fico imaginando a alegria desse homem. E essa nuvem vem chegando mais próximo. Eu fico imaginando que quanto mais ela chega próximo, o homem deve dar saltos de alegria, cambalhota de alegria. Agora pensa comigo, essa nuvem passando lentamente sobre a cabeça dele e indo embora sem derramar uma gota d'água. Qual que vai ser a reação dele? Eu vou dizer para você qual que vai ser. Toda aquela euforia, toda aquela alegria, depois que a nuvem passar e não derramar uma gota d'água, tudo aquilo vai ser inverso. O que vai deixar é frustração, o que vai deixar é infelicidade, o que vai deixar é revolta. E Judas está falando exatamente isso, irmãos, toma cuidado, porque o falso mestre é uma nuvem sem água. Ele aparenta assim que vai abençoar, ele aparenta que vai trazer bênção de Deus, mas ele é uma nuvem sem água, ele é uma nuvem frustrada. Ele não vai saciar a sua sede. Ele não é instrumento de Deus para saciar a sua sede, porque ele não tem essa água. E quando nós olhamos para Deuteronômio 32, nós vamos ver que esse gotejar aqui da água é da doutrina, é da palavra de Deus. Eles não têm a água viva que é Cristo. É por isso que muitas vezes quando nós olhamos a pessoa que está ali dominada pelo falso mestre,
a impressão que nós temos de início é que essa pessoa parece ser até mais crente que nós. Nossa, que povo que busca e tudo. Mas, querido, você tem que entender que a nuvem ainda não passou. Mas vai chegar um momento que essa nuvem vai passar. E quando esse povo vê que não caiu uma gota d'água, o que vai sobrar é revolta, frustração, e eu não quero mais saber de Deus. Como eu disse, a maioria das pessoas que vêm da nossa igreja são desigrejados. Amargurados, revoltados. Por quê? Porque a nuvem passou e nenhuma gota caiu. Então essas são as características que eu apresento sobre o falso mestre. Por último, que nós temos que tomar cuidado. Por último, Judas apresentou quem é que tem que batalhar, segundo com quem nós vamos batalhar, os falsos mestres que estão por todo lado. A Universal está cheia de igreja no Japão, cheio. E nos principais locais. Em todas as línguas eles têm traduzido para filipino, para quem mora lá no Japão, para coreano, para tudo. E agora ele vai falar para nós como nós vamos batalhar. Ele diz assim, verso 17, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os homens que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmão, vejam que Judas não apresenta nada novo. São as velhas armas que nós temos para batalhar. Primeira arma que ele apresenta é volta às Escrituras. Volta à palavra. Às vezes, irmãos, nós queremos batalhar essa obra sem palavra de Deus. Eu não sei se vocês sabem, o brasileiro é conhecido como o campeão em missionários desertores. Para vocês terem uma ideia, cerca de 60% dos missionários brasileiros que saem do Brasil voltam em menos de 6 meses para o Brasil, porque não aguentam lá no campo. Ou, pior, quando não passam a seguir a religião do país. Porque nós pensamos muitas vezes assim, que missão é só o ID, não é assim? As pessoas não entendem que missão é fazer discípulo. E como vai fazer discípulo sem o evangelho de Cristo, sem a palavra de Deus? E Judas, ele nos volta à sensatez e diz, olha, se nós queremos batalhar firmes nessa batalha, se nós queremos ser triunfantes nessa batalha, nós vamos contar com a graça de Cristo e o instrumento que Ele nos dá para batalhar é a sua palavra. Lembra que os apóstolos disseram. Volta à palavra. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, nossa igreja é muito bíblica, mas ela não é muito missionária. Isso daí vem uma confusão na minha cabeça, porque se nós somos bíblicos, nós temos que ser mais missionários. E também vem uma confusão, porque como a pessoa pode dizer que uma igreja não é tão bíblica, mas ela é muito missionária? Porque missão é a palavra de Deus, é fazer discípulo com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus. Como nós vamos batalhar sem a palavra? Eu lembro que minha última noite no seminário presbiteriano conservador, eu encontrei o reverendo João Alves dos Santos no corredor e chamei ele para conversar na salinha, professor de teologia sistemática. Eu falei, reverendo, eu estou saindo aqui do seminário e eu quero dizer um negócio para o senhor. Eu estou com medo. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque eu vejo que eu tenho muita coisa para aprender. E eu sei que aí fora está cheio de lobo. O reverendo João Alves, ele disse uma frase que ficou para mim a vida inteira. Ele disse assim, filho, grava uma coisa na sua cabeça. Nunca, e ele fez eu repetir. Eu repetia, nunca, ele falou 3 vezes nunca. Nunca, e eu repeti. A mentira vai ter mais argumento que a verdade. Nunca, nunca. A grande questão é, você conhece a verdade? É por isso que você vai sair daqui, e uma das coisas que você vai se comprometer é continuar estudando a palavra, se firmando na palavra, porque nunca a mentira vai ter mais argumento que a verdade, mas nós temos que conhecer a verdade. Se nós queremos ser uma igreja que faz discípulos, se nós queremos ser uma igreja missional, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que estudar a palavra.
nós acompanhamos, para vocês saberem, os estudos de vocês aqui lá na nossa igreja. Quando a pessoa quer ser membro da nossa igreja, ela tem que fazer a nova família. São 17 estudos básicos para antes da pessoa falar, eu quero ser membro dessa igreja. E muitos desses estudos eu me sirvo dos vídeos daqui da igreja de vocês. Porque nós estamos plantando uma igreja missional lá, e missão não se faz sem palavra, missão não se faz sem doutrina, missão não se faz sem a água viva que é Cristo, que pode saciar as pessoas. Mas em segundo lugar, Judas fala, cuida da sua vida de consagração diante de Deus. Porque ele fala assim, verso 21, guardai-vos no amor de Deus, verso 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. O que é isso? Edificando na vossa fé santíssima. A palavra fé, como eu disse aqui em Judas, é apresentada mais como palavra de Deus. Corpo de doutrina. Então, o que Judas está falando aqui? Duas coisas que as crianças aprendem no hall de berço. Na sala Cordeirinhos de Cristo. Duas coisas para a gente estar firme para a batalha. Bíblia e oração. Não é assim? Se quiser crescer, né? Leia a Bíblia e faça oração. Duas coisas simples. Porém, irmãos, vamos ser sinceros, difíceis. Quanto tempo você gasta com a sua devocional? Quanto tempo você tem para ler a Bíblia? Você lê a Bíblia? Às vezes, irmãos, nós somos tão hipócritas que nós olhamos assim e falamos, essa aqui é a palavra de Deus, viu? Você fala, essa é a palavra, você crescer, eu creio, não sou liberal, não sou nada, eu creio que é a palavra de Deus viva, poderosa. Você lê ela. Porque se você entende mesmo que ela é a palavra de Deus viva, poderosa, Deus falando com você, por que você não vai ler? Por que você não tem tempo? Será que você crê mesmo? E orar? Você ora? Ah, pastor, é que aqui em São Paulo está ficando que nem o Japão, as pessoas não têm tempo. Eu quero dizer um negócio para você, para de se enganar. Essa questão não é uma questão de tempo. Essa questão é uma questão que você já perdeu a intimidade. É que você não é que você não tem mais tempo, você não tem mais jeito. Você já tentou conversar com uma pessoa que você não é próxima dela? Você troca 3 palavras, já não sai mais nada. E você fica ali sem o que falar. E muitas pessoas hoje estão assim. Ela vem até para a igreja, frequenta, mas ela já perdeu a intimidade com Cristo. Então a questão não é tempo, a questão é que ela já perdeu o jeito, ela já perdeu a intimidade, ela não tem mais prazer na oração, ela não tem mais prazer em ouvir a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus. E como que nós vamos avançar na obra missionária que é repleta de batalha desse jeito? Uma igreja que quer ser missional, missionária, vai ser uma igreja que vai buscar santidade. Ai, pastor, eu queria que essa igreja aqui fosse mais missionária. O senhor só fica dando estudo de santidade, santificação, maravilha. Porque uma igreja santa é que vai caminhar. Ronaldo Dório diz que o que é missão? Ele define assim, missão é a santidade de Deus avançando. E como a igreja vai refletir a santidade de Deus se ela não tem? E por fim, ele fala assim, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Eu tenho ensinado para a nossa igreja lá no Japão desde o começo. Isso já faz parte, antes de entrar para ser membro da igreja. Que a nossa maior batalha não é criticar. Já percebeu que às vezes tem igrejas que são bíblicas, ortodoxas, firmes, mas o povo só sabe criticar. Ele só fica assim, olha, aquela igreja lá não presta, aquele lá também, aquilo lá é heresia, aquele lá está caindo, aquilo lá... E não sai ali das 4 paredes dela. Meu irmão, volta a dizer lá como o professor disse. Vão combater a mentira com o quê? Com a verdade. Você não tem que ficar parado assim, ó, aquela lá no pressa. Vamos pregar o evangelho. Vamos avançar. A mentira só vai ser dissipada com a verdade. As trevas só vai ser dissipada com a luz. Se nós gastássemos mais esforços e empenho para evangelizar e não ficar criticando, talvez essa obra missionária já estaria muito mais avante. Eu estou num país onde as pessoas vê Deus para tudo que é lado. Tudo é Deus para o japonês. Principalmente o dinheiro. Se eu ficar parando para criticar o que está errado,
prega a palavra. Nós temos que pregar. E eu vou dizer para vocês, faça uma análise na vida pessoal de vocês e não joga a culpa na sua liderança, não. Mas você já percebeu que cerca de 80% dos trabalhos da nossa igreja geralmente é voltada só para o crente? E dentro da igreja? É o acampar dentro, é o sei lá o quê, da reunião. Eu entendo que isso é tudo maravilhoso, e se a igreja tem estrutura e condição para isso, tem que fazer, mas, irmãos, vamos avançar. Vamos avançar. Vamos pregar o evangelho. Judas está falando que essa batalha vai ser ganha na pregação do evangelho. Que uma igreja verdadeiramente ortodoxa, doutrinária, vai pregar essa palavra para valer. E é por isso que eu termino dizendo para vocês o seguinte: Igreja de Santo Amaro, eu vejo que vocês são firmes na palavra. É um referencial para mim, é um referencial para a nossa igreja no Japão. Mas lembre de uma coisa: se nós não levarmos esse evangelho além das nossas paredes, nós não estamos batalhando como deveríamos. Que Deus abençoe. E que essa igreja seja de fato uma igreja missionária que batalha pela fé.